Salmo primeiro, Salmo de Davi. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Vamos pegar aqui essa palavra desse último versículo 3 aí, que é a palavra prosperar. O conceito, por exemplo, que nós, principalmente os crentes no Brasil, eles têm um conceito de prosperidade que é dinheiro, né? É riqueza, é bens materiais. Aí, veja bem, o conceito, né, ocidental de prosperidade é bens, é patrimônio. O conceito, na realidade, de prosperidade, tanto na questão, por exemplo, bíblica, nem sempre está relacionado a dinheiro, não. Porque dinheiro, por exemplo, não é tudo na vida. Como Jesus, por exemplo, afirmou dizendo que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, você ser uma pessoa próspera significa, por exemplo, você é solteiro. Mas você é um solteiro comedido, você não é um solteiro lascado, arrebentado, desanimado, louco, vagabundo, canalha ou qualquer outra coisa. Você é um solteiro normal. Você é casado, você tem um casamento, por exemplo, onde você não vai se separar, cometer aquelas loucuras, aquelas doideiras. Tu casou, seu casamento vai ser normal, você trabalha, o seu trabalho vai ser normal, ou seja, as coisas vão acontecer de modo natural. O conceito, por exemplo, de prosperidade bíblica é que se você, por exemplo, vai ter sucesso, você vai superar, você pode, por exemplo, passar por uma instabilidade no momento de doenças. Pode que a gente, por exemplo, às vezes a gente se alimenta mal, às vezes a gente, né, se move pouco, às vezes a gente faz arte e as doenças podem chegar, mas o conceito, por exemplo, é que você vai superar as doenças. Você vai superar os problemas quando eles aparecerem, porque nós não estamos imunes e nem numa bolha. Nós podemos enfrentar, por exemplo, adversidades. Ontem eu estava em casa, estava vendo sobre aquela mulher que o profeta Eliseu ressuscitou o filho dela, que por acaso ela fez um quarto lá na terra onde ela vivia e deu para o profeta morar quando ele passasse por lá. E é interessante porque depois dali, tá, maravilha, um milagre extraordinário. Eliseu chegou para ela e disse o seguinte, falou, olha, pega teu filho, teu marido e saia daqui, porque virá uma fome por 7 anos nessa terra. Se ela ficasse lá, ela ia perder tudo que ela tinha. Então Eliseu manda ela sair e não disse para ela para onde que ela devia ir. Ele só falou, peregrina em qualquer lugar, o que você não pode ficar é aqui. E aquela mulher saiu de lá, foi para a terra dos filisteus, ficou lá 7 anos. E depois ela regressou, ou seja, ela não sofreu as avarias daquilo que ocorreu, daquela fome que veio no lugar onde ela estava. Ou seja, ela não perdeu o que ela tinha. A terra dela estava lá, a casa dela estava lá, ela volta à vida dela o normal, né? Porque você pode ver, por exemplo, que tem aquelas pessoas que elas prosperam, mas elas não imaginam que seja prosperidade. Eu tinha uma senhora em 1994, 96. 94 era o real, foi quando aquele camarada lá fez aquele plano, acho que foi o Fernando Henrique na época, que era ministro da Fazenda.
do Itamar, acho que do Itamar Franco, nem lembro quem era mais mesmo. Eu não guardo muito essas coisas, não, para ficar espaço para guardar coisa que presta, né? Esses negócios assim. Mas ele fez aquele tal do plano lá que igualou o real ao dólar, criou o RV. Alguém se lembra disso? Pois é, então a gente está em 96. Já havia a coisa escapulida um pouco, mas ainda o dinheiro tinha valor. Né? Acho que não tinha tanta assim diferença, não nos valorizou tanto em 2 anos. Segurou as pontas, mas não era mais $1, já não era mais equivalente a R$1. Mas teve uma senhora, eu fui pastor em Timóteo, em 1996, saí de lá, cheguei lá no início de 96 e saí no mês de junho de 97, fui para o Rio de Janeiro. Mas, quando eu cheguei lá, uma senhora me procurou porque ela fazia tratamento de uma doença que ela tinha e ela gastava 600 unidades reais, ou seja, poderia ser $600. Ela gastava com o medicamento que ela tinha que tomar todo mês. Então, num culto que ela participou, ela aprendeu sobre a fé, recebeu a oração, ela foi curada. O salário dela aumentou? Aumentou? Não, mas ela parou de gastar com a doença porque ela ficou curada. Ela não prosperou? Significa que ela ficou livre da doença e passou a sobrar dinheiro. Porque tem crente que pensa que ele só prospera se o salário dele, a renda dele aumenta. Se você para de ter as perdas, claro que você está progredindo. Você parou de perder. Não, você está com um casamento. Quantas pessoas chegaram na igreja com um casamento destruído? E o que aconteceu? O casamento foi restaurado, a família voltou outra vez. Então, significa que essa pessoa está progredindo na vida. Você chegou, você estava perdendo a sua empresa. Não, ou você perdeu o teu trabalho, você achou um trabalho melhor. Não, você saiu do desemprego, então as coisas estão sendo superadas e você está vencendo na sua vida. Então, quando nós, por exemplo, conseguimos superar as dificuldades, isso chama-se prosperar. Significa que as áreas da sua vida funcionam, mesmo em situações adversas, como aqui você está vendo, por exemplo, que a Bíblia está dizendo que será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer. Então está mostrando, por exemplo, que aos arredores, ou aonde não está a árvore com as suas raízes, as águas, geralmente aquelas árvores podem não dar fruto, ela pode secar, pode cair as folhas. Tanto, por exemplo, que quando você estiver no campo e for só igual aqui, por exemplo, o agro, né? Você só vê plantação, mas chega um lugar assim que tem umas árvores e está verde, pode ir lá que lá tem água. Porque aquelas árvores estão verdes e você pode ver outras que geralmente, às vezes, o pessoal também não derruba todas as árvores no campo. Às vezes fica uma ou outra, né? Mas elas podem estarem secas, pode estar sem folha, pode ser uma época, por exemplo, na primavera que fica tudo bonito, agora no mês de setembro, começa as flores, começa aquele negócio que é tudo legal, tudo vai ficando, o seco vai desaparecendo, o verde começa a tomar conta, né? Muda a paisagem. Só que à beira das águas, as árvores não caem a flor e ela dá o fruto normalmente como se fosse em qualquer estação, porque ela não chove, mas as raízes dela estão sendo alimentadas pelas águas aonde ela está perto. Então, eu e você, quando nós estamos enraizados, por isso, tem pessoas que eles ficam tão pouco tempo num lugar que não dá nem tempo de criar raiz, né? Tem gente que às vezes não cria nem raízes. Pessoas que ficam na igreja ou pessoas que lê Bíblia, elas nem raizam em lugar nenhum, não. Por isso que para elas é fácil elas saírem para um canto e para o outro, porque elas não criaram raiz, não tem raiz ali. Você pode, por exemplo, mudar uma árvore de um lugar,
Bom, não sei se consegue fazer, né? Se você pegar uma árvore aí, por exemplo, de 30 metros, arrancar ela pela raiz, tirar ela e transportar ela para outro lugar, pode até ser que hoje consiga fazer isso. Já vi, por exemplo, aí em programas de televisão, o camarada arrancar, mas é árvore de jardim, que ele chega ali com a máquina, fura ao redor dela, tira um pedaço, arranca, quebra as raízes, mas ela recupera. E ela cria outras raízes novamente, chega e planta em outro canto. Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando de árvores normais. Né? Então, quando você pode estar num tempo inadequado para a produção, você pode estar num tempo, por exemplo, que a seca chegou, naquela dificuldade, aquela época assim de pandemia, aquela época assim de crise econômica, mais ou menos igual está hoje, né? Mas quem está com as raízes aí, quem está plantado junto ao ribeiro das águas, está comendo aquela picanhazinha, com aquela gordurinha, com aquela farinhazinha. É só ficar junto ao ribeiro das águas, meu filho, que vai dar o fruto na estação própria. Ou seja, existem frutos, por exemplo, que eles não são de dar o ano todo. Não sei, qual é a época que dá manga aqui, irmão? Quem tem pé de manga aí em casa aí? Alguém tem? Você mora no sítio? É outubro? Lá em Minas é dezembro. A época que colhe, né? Você colhe dezembro, janeiro, você ainda acha umas mangas ainda no pé. Quando os passarinhos deixam e quando os caras não roubam, né? Porque agora, às vezes, o sujeito nem pede mais, porque ninguém também dá manga para ninguém mais, não. Antes você chegava, o camarada, pode pegar aí, pode subir, pode tirar. Hoje não, o cara te vende porque está todo mundo vendendo polpa, né? É assim que funciona, meu filho. Depois que os caras descobriram que o negócio dá dinheiro, aí ninguém dá mais nada para ninguém, não. Aí o cara põe um freezer lá na casa dele, pega e tira as polpas e vende para você as polpas. Mas fazer o quê, né? O bom é subir no pé e tirar a manga lá de cima e chopar, às vezes até lá em cima do pé, a manga lá em cima, né, irmão? Oh, gostoso, uma manguinha rosa. Uma manguinha lá, eu não sei como você chama aqui, mas lá em Minas tem uma manguinha pequenininha que a gente chama ela manga coco. Que delícia aquela manga, Deus do céu, coisa boa. Vamos parar de falar de manga, senão dá vontade de comprar manga amanhã. Aí, né, a estação própria, ou seja, tem tempo na minha vida e na sua que as coisas deveriam estar funcionando. Já era para estar funcionando e não funciona. Lembra quando Paulo falou com os crentes lá, os hebreus? Pelo tempo decorrido já era para eles serem mestres, mas eles estavam necessitando ainda de aprender. Não tem, por exemplo, aquelas pessoas que já era para elas estarem casadas e elas não casaram ainda? Ou já era para ter filhos, como às vezes alguns, pastor, a gente nem está usando mais. A gente está, mas já faz 1 ano, faz 2 e a gente não consegue engravidar. Já era, porque a pessoa quer, a pessoa deseja, mas não aparece, o filho não nasce. O que Deus está falando é que quando é o momento e a hora da coisa acontecer, ela tem que acontecer. Não precisar eu fazer uma campanha, ou uma oração, uma unção ou qualquer outra coisa para aquilo acontecer. A coisa vai acontecer de modo natural, sem forçar. Agora, para isso, eu preciso fazer 3 coisas. Porque ele está dizendo que isso aqui funciona, mas para isso funcionar, vamos voltar no primeiro versículo? Vamos ver? Primeira coisa que eu tenho que fazer, qual é? Não anda segundo o conselho dos ímpios. Qual a concepção que muita gente tem de ímpio? Que ímpio é o cara que não vem na igreja, é o cara que não lê Bíblia, que ímpio é o cara, né, que não é crente. Não, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Dentro do povo de Israel tinha muitos ímpios. Dentro de Israel. Vou te falar uma coisa. Dentro da igreja, nos tempos de hoje, tem muitos ímpios. Não vou falar de povo, de membro, de gente que frequenta.
às vezes tem membro que ele é mais crente do que muitos pastores, que são ímpios. Como assim? Porque ímpio é aquele que não acredita no que Deus ele é. É aquele que nega a justiça, a bondade, aquele que nega o amor, aquele que nega o poder, aquele, como muitas vezes você vê, por exemplo, pregadores que dizem que Jesus não cura mais como era no passado. Você ouve gente falar isso daí. Como que eu posso chegar e bitolar Deus e colocar Deus dentro de uma regra se ele não cabe nem dentro do céu? Que a Bíblia diz que ele está assentado nos céus, mas a terra é o escabelo dos seus pés, é o estrado, é onde ele põe os pés para repousar. Como que eu posso dizer que esse Deus não faz isso, que esse Deus não faz aquilo, que esse Deus é bitolado de acordo com o que eu creio nele? Então, eu nego sua existência, seu poder, eu nego o que ele faz, então eu sou um ímpio. Porque o ímpio, ele tem como base questionar o que Deus ele é. O que você mais vê hoje, até dentro das igrejas, alguns fazendo? Questionando o que o próprio Deus afirma. Gente que às vezes não dá credibilidade ao que Deus falou. A palavra de Deus, ela não foi dita e não foi dada por intenção humana, nem por um movimento do homem. Pelo menos é o que a Bíblia diz. Que a palavra de Deus foram homens santos falando, inspirado por quem? Pelo Espírito Santo. Agora, quantos não acreditam, não fazem e não tomam decisões e não seguem quando tem que tomar uma decisão? As pessoas não se aconselham com Deus. Jeremias, por exemplo, no capítulo 23, ele dá uma sambada no povo de Israel, que ele faz uma pergunta dizendo assim: quem esteve no meu conselho? Quem ouviu e viu a minha voz? Quem foi de vocês que estiveram comigo? Quem foi que veio para decidir comigo? Então, em outras palavras, você pode ver que muita gente diz assim: mas pastor, se conselho fosse bom, a gente não daria, a gente venderia. Pois é, o diabo quer que você, por exemplo, não acredite que conselhos vão resolver a sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas que vêm na igreja, o que eu estou fazendo aqui nesse momento que eu estou falando com você? Eu estou te dando conselhos. Mas você pode pegar o conselho de alguém que descaracterize. Hoje, por exemplo, o que mais tem na internet é gente para discordar do que você prega. Se ele está satisfeito com o que ele sabe, por que ele quer tirar você do que você acredita? E tem gente que acredita nisso, irmão. Bom, eu não estou aqui para fazer você acreditar que eu estou certo. Mas se você não crê que Deus está certo, então você tem um problema. Você é um ímpio. Porque o ímpio, segundo o Salmo 14, o ímpio é que diz não a Deus. O ímpio é que afirma que Deus não existe. Quem é que nega a existência de Deus? Não são os demônios. Nós já vimos aqui que os demônios creem e estremecem. Quem é que nega a existência de Deus, a grandeza de Deus, a soberania de Deus? Quem é que nega a existência de Deus? É o ímpio. Não é o demônio, não. Meu irmão, o demônio treme. O demônio sabe que Deus é real, sabe que Deus existe. E sabe que Deus vai cumprir tudo o que ele falou. Mas o ímpio, no seu coração, ele afirma que Deus não existe, que a Bíblia chama aqui de nécio, que é o tolo. O tolo, ele diz não a Deus, Deus não existe. Então você pode pegar, por exemplo, e ver que o primeiro problema, onde as coisas não darão certo, onde as folhas vão secar, onde eu não vou produzir fruto, onde nada vai dar certo para mim,
é feitiço, pastor, que fizeram, jogaram na minha vida, é inveja, é olho grande. Não. Ele está dizendo assim, é os conselhos que você segue. Com quem você se aconselha? Eu acho engraçado que tem gente que frequenta a igreja, mas quando tem um problema, não se aconselha com seu pastor para tomar as decisões que vão ter na vida. Com quem você se aconselha? Quem se procura? Tem pessoas que não se aconselham com seus pais e tomam as decisões erradas e quando dá errado volta para a casa do pai para resolver os problemas que os pais não criaram. E que se tivesse, por exemplo, eu já fui em presídios, hospitais e às vezes no cemitério, já ouvi essas frases, sabe qual é? Se eu tivesse ouvido a minha mãe, quanto que a minha mãe falou? Ô pastor, fui várias vezes na igreja, o senhor falou tanto. Ô pastor, se o fulano tivesse escutado o que o senhor falou. Um dia, por exemplo, eu estava pregando num culto. E do nada eu parei e disse assim, olha, você que está aí zombando no seu coração do que eu estou pregando, você conserta a sua vida com Deus hoje. Porque se você tomar essa santa ceia, não diz santa ceia, se você tomar essa santa ceia sem se consertar com Deus, você vai ter um problema muito sério. Teve um camarada que ficou debochando. Ele foi embora. Quando ele chegou em casa, ele foi comprar umas coisas para fazer almoço, viu um carro, bateu nele e morreu no local. A esposa dele, desesperada, ligou para mim, pastor, ele veio debochando do que o senhor falou até o momento que ele saiu de casa. De que eu estava falando? De um homem que estava traindo a sua esposa e que estava de brincadeira e dentro da casa de Deus tomando a ceia. Duro, né, irmão? Triste é a mulher descobrir da forma que ela descobriu, perdendo ele. E o que? Eu só amaldiçoou o cara. Não amaldiçoei não. Foi a palavra que Deus deu, só que ele achou que eu estava de brincadeira. E que não era Deus que estava me usando para dar aquele conselho, como muitas vezes. Deus está usando alguém para te dizer assim, ó, sai fora, isso vai pegar para o teu lado, para com essas coisas. Aí o que você faz? Não, olha para cá. Satanás pegou o fruto, enfiou na boca de Eva e fez ela comer. O que ele deu para ela? Ele deu um conselho. Ele deu um conselho. Quantas pessoas já deram conselhos para nós, bons, mas a gente não seguiu. E que às vezes era até Deus que estava ali, irmão, que Deus mais usa, pai, mãe, avó, alguém que ame você, alguém que se importe contigo, numa pessoa para nos aconselhar. Mas o que a gente faz? A gente fecha o coração para quem nos aconselha e nós falamos assim, vivo o que eu quiser e faço o que eu bem quiser porque Jesus me ama. Já ouvi isso tantas vezes. E as pessoas às vezes pensam que você quer mandar. Eu sempre falo, olha, eu estou te aconselhando. Até para os meus filhos, quando eu falo com eles, eu estou te dando um conselho. Como seu pai e como seu pastor, porque são ovelhas do meu rebanho. E como pai eu ficaria decepcionado e como pastor eu ficaria triste se você quebrar a cara insistindo em fazer o que você quer. E eu como pai e como pastor, preciso te aconselhar, porque eu não quero ver você quebrar sua cara. Perdoa a expressão dessa palavra, tá? Mas é uma realidade. Quer ver? O camarada vai no médico, chega lá, o médico diz assim, olha, faça atividade física, para com o cigarro, para com a bebida, você está danificando na sua saúde. O cara disse assim, que nada, não tem nada a ver, mete o pé na jaca, daqui a pouco dá um negócio, se der tempo chegar no doutor.
Então o cara paga para ver que ele desafia um conselho que o médico não pode fazer isso por mim. Ele pode falar isso comigo, falar contigo? Pode, mas ele não pode fazer para nós. Sua mãe pode fazer isso. Tem até pessoas que às vezes levam na brincadeira. Aí quando dói, se der tempo doer, que tem uns que às vezes não dá tempo não. Ah, o senhor está me agorando? Não, estou só mostrando para você. O advogado aconselha, né? O juiz, às vezes, por exemplo, quando a pessoa vai divorciar, ainda pergunta se tem acordo, se pode. Não, às vezes a pessoa, não, ela paga para ver, irmão. E aí, muitas vezes, o que acontece? A tragédia é anunciada. Eu costumo sempre falar que quando o mal chega, Deus já passou antes, mas a gente não quis ouvir. Se você tem dificuldade de ouvir conselhos, e se você ouve conselhos, primeiro, ouça conselhos de pessoas que o seguem. Por exemplo, eu vou arranjar uma nutricionista, e falar nisso, amanhã eu tenho uma consulta com uma. Jesus amado. É uma irmã da igreja, ela é crente também. Aí eu vou arranjar uma nutricionista, quando eu chego lá, ela pesa 190 quilos, e eu vou pegar uns conselhos com ela, porque eu quero emagrecer. O que você acha? Bom, mas ela estudou. Por que Paulo falou assim? Sede meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. Paulo está falando assim, gente, ó, o que eu aprendi com ele, eu estou fazendo. Então, o que eu estou fazendo, você pode fazer também. Que o que eu fiz me deu sucesso. Se o que você fizer, porque você viu eu fazendo, então vai dar sucesso também para você. O resultado é o mesmo. Todas as vezes que tem alguém, por exemplo, que chega na igreja, conversa com a gente, pedindo ajuda, se você já conversou comigo alguma vez, eu sempre vou abrir a Bíblia, eu vou citar um versículo, eu vou dar um versículo para você e vou te dizer, vou te acompanhar, volta daqui 15 dias para a gente conversar e ver o seu progresso. Por quê? Porque quando não dá certo, a minha pergunta é, mudou alguma coisa na sua vida, irmão? Aí a pessoa diz, não mudou nada não. Aí a minha primeira pergunta é, você fez o que eu te falei? Ah, não fiz não, pastor. Então como é que você quer que dê resultado se você não segue minha orientação? A mesma coisa, eu vou lá no médico, pego a receita, pego o que ele me passa, mas eu não faço a dieta, posso até tomar o medicamento, mas vai dar errado. Eu posso cobrar o médico? Tem gente que cobra. Ah, doutor, que eu estou tomando esse negócio aí, que eu estou fazendo as coisas, eu não emagreci nem 1 quilo. Aí o doutor disse assim, você parou de comer isso, comer aquilo, porque eu fazia aquilo. Ah, não parei nada não, estou metendo o pé na jaca. Aí como é que você quer que dá certo? Porque tem gente, irmão, que segue, só que ela segue os conselhos errados, de gente errada. Se você segue, por exemplo, né, tem gente que segue o conselho de que escuta no salão de beleza, as mulheres que vão, né? Ela escuta daquelas pessoas assim, que está lá, que não importa com nada. Aí você está com um problema no seu casamento, aí uma descobre, vai lá contigo e diz assim, meu marido, quando ele tretou comigo, botei para fora. Aí você diz, eu vou fazer isso também. Mas você é crente, você vem na igreja, depois você diz, pastor, o diabo destruiu meu casamento. Aí eu pergunto assim, qual o nome do diabo? Sou eu. Por quê? Porque eu ouvi um conselho errado. Eu ouvi um conselho de alguém que desacredita, de alguém que não crê, de alguém que não segue, de alguém que não vive, de alguém que não faz. Quem não vive e não faz, irmão, só sabe te mostrar o caminho. Agora, quem vive e faz, já foi e te leva. É assim que acontece, é simples, é prático. As coisas de Deus têm praticidade, não é só palavra, só orientação, direção. Por exemplo,
Toda pessoa que é viciada, e quando a pessoa vem, a minha pergunta é: você quer largar? Quero. Tá bom, muda os amigos que você tem, porque ninguém é viciado sozinho. Você vai sempre fazer algo com alguém. Por quê? Porque quando eu bebia, eu não ia beber só, não. Eu tinha uns amigos de copo. Eles eram amigos meus? Era, só da bebida. Como tinha uns caras que tentou de várias vezes levar uma folha verde para eu dar uma tragada. Eu saía com aqueles caras, mas eu não fiz aquilo, graças a Deus. Alguns deles já morreram, outros foram presos. Teve um, por exemplo, lembra daquela época lá em São Paulo, aquele presídio, não vou nem falar o nome, que mataram um punhado lá. Pois é, tinha um cara ali, amigo meu, que jogava futebol comigo, que tomava umas e outras comigo, que saía. Né, aí eu descobri, para eu parar, eu tinha que mudar o quê? Só que tem gente que quer continuar com as mesmas pessoas, e como é que você vai mudar aquilo, filho? Né? Então você tem que ver de quem é o conselho que você segue. Tem aí, por exemplo, pessoas que têm problemas financeiros. Você vai se aconselhar com quem? Você vai se aconselhar com uma pessoa que não tem um centavo, que nunca ganhou nada na vida, que nunca trabalhou, que não sabe nem por onde começa. Você vai se aconselhar com aquela pessoa que nunca virou nada na vida? Não, vai com aquela pessoa que saiu do nada, que do nada ela deu uma guinada na vida, ela mudou, ela sabe o caminho, ela vai te dizer por onde você começa, o que você faz. Por quê? Porque é a questão que ela viveu, ela superou, ela passou. Essa pessoa pode te aconselhar. Só que as pessoas, às vezes, pegam conselho de qualquer um. Não precisa ser profeta. Basta só vocês me dizer quem você ouve. Se você me disser quem é que você escuta, de onde é, quem é que você escuta na internet, o que é que você segue, eu vou te dizer como é que vai ser seu futuro. Eu vou dizer onde é que você vai chegar. Não? Porque tem gente, meu irmão, que não segue orientação que vai levar ela a um canto. Você pode pegar na sua Bíblia. O que Deus deu para Abraão? Deus não deu milagre, Deus deu orientação que levou ele a uma vida de milagre. Porque Deus disse assim: sai de sua casa, de sua parentela e vem para onde eu vou te mostrar. Deus deu o quê? Conselho. Agora, se Abraão desse uma de João sem braço e falasse: não vou sair não, vou ficar aqui, porque ficar na casa de papai é melhor, aqui na Mesopotâmia eu já estou firme, não é como o pai dele. Se você perceber, por exemplo, o pai de Abraão saiu com ele até uma certa altura, mas quando ele chegou e viu os pastos verdes, o lugar bom onde ele poderia prosperar, ter um baita de um rebanho, o agro era forte, o Terá falou assim: aqui eu não saio, Abraão, descobri a minha terra prometida. E parou lá. Por que Deus mandou Abraão ir adiante? Porque aquele não era o lugar que Deus tinha preparado para ele. Mas o Terá morreu lá. Ele não passou dali. Não sei se alguém falou com ele: cara, você achou o melhor lugar. Pois é. A sua vida para quando você escuta conselhos de pessoas limitadas, de pessoas fracassadas. Por exemplo, vamos pegar uma pessoa que já teve uma vida sentimental, conjugal, que a pessoa já casou 7 vezes. Vamos nos aconselhar com ela como construir um relacionamento. Vamos pedir uma orientação? Bora? Bora? Vai dar certo, irmão. Nós vamos conseguir, nós vamos vencer. Pô, foram uns conselhos legais, bom. O diabo também dá uns conselhos, irmão, que Eva olhou e ela viu que era bom, mas era de Deus, e os conselhos que ele deu para ela, levou ela para onde? Levou ela a perder tudo que ela tinha. Então tenha cuidado com quem você se aconselha. O profeta Isaías, em Isaías 9, ele chama Jesus de conselheiro. O que ele chamou ele? Conselheiro. Jesus diz que o Espírito Santo é o quê? Conselheiro.
Ele é aquele que, ele não me toma, ele não me força, ele não briga comigo. Algumas pessoas dizem assim, pastor, o Espírito Santo está lutando comigo. Não, ele não luta com você, não. Ele te aconselha. Ele não te pega e fala assim, tapado, você vai fazer assim, por aqui você vai. Ele te aconselha. Se você quiser seguir, siga. Se você não quiser, arque com as consequências. Então, a primeira coisa que vai me fazer ser bem-sucedido, a primeira coisa que vai, por exemplo, fazer com que as coisas funcionem, que eu consiga me manter sempre ativo e produtivo, qual é o conselho que eu sigo? Você pode ver que antigamente, acho que até hoje também tem, né? Diz alguns aí que tem, eu só não sei quem são. Vai perguntar aí para o presidente da República quem são os conselheiros dele. Até um tempo atrás eu vi uma reportagem, por exemplo, o cara fazendo uma comparação com o governo passado. Olha, no governo passado tinha o fulano, tinha o Beltrano, eles eram mais acomedidos, eles eram isso. Hoje são os fulano e o fulano que é meio, né? E aí, por aí afora, foi. E a coisa está aí. Nos tempos passados, os reis tinham conselheiros. Por exemplo, na época de Roboão, o neto de Davi, né, o filho de... o neto de Davi, que era filho de Salomão, na época que o reino de Israel foi dividido, o Roboão, ele quando veio a proposta, Roboão perguntou para os conselheiros de seu pai, que eram os caras sábios, mais velhos, tipo assim, o Bosco, o Natálio, né? Aí... Pelo menos falou uma coisa que presta, não, Bosco? Estou te dando um elogio, o Bosco está chateado comigo. Pô, Bosco. Eles chegaram lá e eles foram e aconselharam, olha, se você tirar a carga do povo, tirar o peso do povo, porque, irmão, olha, deixa eu falar uma coisa para você, onde é que o Brasil vai parar? Se continuarem, é aumentando a carga do povo, vai chegar uma hora que o povo não vai aguentar. Você sabe que até Jesus falou uma coisa, vinde a mim todos que estão o quê? Cansados e o que mais? Oprimido e o que mais? Sobrecarregado. Então a galera vai pisando, vai pesando, vai pesando, chega uma hora que a galera não vai aguentar. Por isso, os conselheiros do Salomão diz para o seu filho, diz assim, tira a carga do povo e eles vão te servir, eles vão ficar contigo. Aí o Roboão foi se aconselhar com os conselheiros mais jovens, os mais novos. E os caras falaram assim, diz a eles que o seu dedo midinho é mais grosso do que o lombo de teu pai. Aumenta o peso, cara. Taca outro imposto em cima dele. Não diminui, não, aumenta. Aí o que o povo fez? Dividiu o negócio. Pois é. Olha aí. Por quê? Um conselho que Roboão seguiu, que não deveria ter seguido. Será que você não está seguindo também conselho errado? De quem são os conselhos que você está seguindo? Eu li na internet, achei bonito. Um rapaz, por exemplo, o pastor começou a cobrar dele que ele estava assim, meio apagado, meio desinteressado nas coisas, que ele tinha que procurar assim, que até a oração dele assim, era uma oração estranha, que ele tinha que melhorar a oração dele. Aí ele foi na internet caçar umas palavras, ele achou umas palavras bonitas, ele chegou lá e disse assim, Senhor, me abençoa, me ajude, porque eu sou um suíno. Porque ele achou a palavra suíno, ele achou lindo, ele achou diferente, porque onde ele morava lá em Minas Gerais, ele só conhecia como porco. Então ele achou que suíno não era porco. Né? Esse é o problema. Né? A pessoa que quer o seu bem, ela te aconselha de uma forma a levar você a alcançar o que é bom para a sua vida. O que vai ser bom para você. Agora,
quem quer ver o seu mal, muitas vezes te aconselha, sabendo que você vai se ferrar, que você vai quebrar a sua cara. A pessoa faz aquele mesmo para acabar contigo. Por isso, Davi está dizendo, olha, se você quiser ser como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, você quer dar ao fruto, você quer onde você colocar as coisas, você resolver superar as dificuldades, as lutas, os problemas da vida. Primeira coisa, não anda segundo o conselho dos ímpios. Terceira coisa, primeira, não ande segundo o conselho dos ímpios. Segunda coisa, o que ele falou? Não se detém no caminho de quem? Dos pecadores. Interessante. A Bíblia fala de um povo chamado Cananeu, Eveu, Ferezeu, Jebuseu, Eteu, Amorreu, só eu, Girgazeu, e Deus diz assim: não se misture com eles, expulse todos eles da terra. O que Israel fez? Por quê? Porque quando Deus ia tirar Israel do Egito e trazer Israel para a terra, nos tempos de Abraão, Deus disse assim: Abraão, a medida dos cananeus ainda não encheu, ou seja, o pecado deles não subiu a ponto de liquidar a fatura. Deus está falando assim, eles ainda têm crédito ainda, então eu vou deixar eles gastar os créditos deles, depois eu vou mandar a fatura para eles. E por que Deus mandou a fatura? Porque os pecados. E quando Deus manda Israel para lá, o que a maior parte, todas as tribos de Israel, ao invés deles expulsarem quem Deus mandou que seria expulso, eles fizeram como lavrador, apanhador de lenha, catador de rachador de lenha, buscador de água. É melhor a gente pegar eles para trabalhar para a gente do que tirar eles daqui. Então, nós vamos escravizar eles como nós fomos escravizados no Egito, nós vamos fazer com eles. O que aconteceu com Israel, irmão? Se ferrou. Porque se deter no caminho do pecador é você fazer a mesma coisa que o pecador faz. Mas a diferença entre nós e o pecador é que o pecador não vai em canto nenhum, nós viemos na igreja. Aí eu venho na igreja, eu trago o dízimo, trago a oferta, eu paguei o seguro proteção, o seguro avanço, o seguro sucesso, eu comprei o pacote milagre. Então eu posso fazer a mesma coisa que o pecador faz. Por quê? Porque eu sou crente, Jesus me ama, eu conheço a graça, eu estou lá na igreja. Mas você está fazendo a mesma coisa que o pecador que está lá fora faz. Ele mente. O cara vem na igreja, mas mente também. Porque a gente pensa assim que deter no caminho é ir lá se misturar com o pecador. Não, calma que nós não chegamos ainda lá não. Ele fala de outra coisa, né? Porque no meio dos pecadores Jesus andou. E no meio dos pecadores Jesus ia nas festas. O problema não é você ir onde as pessoas que erram, as pessoas que pecam estão. O problema é você fazer a mesma coisa que elas fazem. Elas enganam? Se eu puder também eu passo a perna em alguém. Eu não sou besta, o mundo é dos espertos. O que ele está dizendo para a gente, olha, eu estava conversando aqui com um irmão, eu estava falando para ele, a cultura, por exemplo, do povo de Israel, dos crentes, ela é diferente. A cultura dos americanos, por exemplo, é diferente. Os caras têm, os americanos nato, né, raiz. Os caras não te passam a perna. Os caras não entram dentro da tua casa para pegar o que é seu, tanto é que as casas lá nem tem muro. Tudo aberto. Vai ficar aqui sem muro ali no Belvedere. Florais. Tira o muro lá. Tira. Quero ver se tem coragem de tirar. Tira o muro de lá, quero ver. Deixa as portas abertas, porque lá o cara pode deixar até a porta aberta. Ninguém mexe em nada. Tranquilo. Você vê que tanto em filme você vê, o cara chega, entra, ninguém, a porta aberta. Não sei se é só no filme, mas eu não moro lá, não sei, mas
Pelo menos é a ideia que se passa, né? Hoje não tem mais isso, porque foi mesclando, foi misturando, e foi as pessoas perdendo também essa questão, e foi, enfim. Então, o que o pecador ele faz? Se eu faço, deter no caminho do pecador, é agir da mesma forma que o pecador ele age. Ah, mas eu sou crente, eu estou na igreja, eu oro, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas também eu sou mentiroso, falso, enganador, murmurador, adúltero, sem vergonha, safado, pilantra, vagabundo, mas sou crente. Eu sou crente legalizado. O homem de branco está comigo. É por isso que, às vezes, de vez em quando, o capeta pega uns caras aí e faz umas artes com eles e nada do que eles fazem dá certo. Porque, às vezes, a única diferença que tem de nós para o pecador é a igreja, que o pecador não frequenta. E a gente frequenta a igreja. Mas somos do mesmo jeito. Fazemos as mesmas coisas, mas achamos assim, não, mas eu vou na igreja e Jesus dá uma abonada. Deus sabe que eu sou fiel, deu dízimo, estou preparando outro trazer. Tinha um camarada, onde eu fui pastor, cada dia que ele chegava na igreja, ele chegava com uma mulher diferente. Às vezes uma morena alta, às vezes uma loira, às vezes uma morena baixa, cabelo preto, depois uma do cabelo ruivo. Eu falei, não dá, impossível. Essa mulher está fazendo essa transformação, inclusive de pele, né, irmão? Embora o Michael Jackson, por exemplo, era escurinho, ficou branquinho. Mas de um dia para o outro, não tem como esse cara está fazendo essa arte. Aí, toda vez ele chegava, pastor, que eu quero entregar o meu dízimo na sua mão. Eu falei assim, quando ele vier entregar o dízimo, eu vou perguntar a ele. Quando ele vier entregar o dízimo, eu falei assim, irmão, poderia te fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Eu falei assim, irmão, quem são aquelas mulheres que vêm contigo, que a cada dia vem uma? É filha? Qual delas é sua esposa? Ele falou, não, pastor. Aquelas são as mulheres da minha vida. Falei, como assim, irmão? Não, aquela que o senhor me viu quarta-feira é a minha esposa. Eu sou casado. As outras são as minhas amantes. Eu falei, e o senhor veio dar o dízimo? Sim, tudinho certinho. Eu falei, e o senhor acha certo isso? Ele, pastor, eu sempre fiz assim. Eu falei, irmão, eu não vou receber seu dízimo, não, o senhor pode ficar com ele. E o dízimo dele era bom, irmão. Era grande. 2003, era R$ 2.500, irmão. O aluguel da nossa igreja era 5.000, era metade do aluguel. Mas ele falou comigo, a igreja que eu era, o pastor sempre recebia, ninguém nunca me falou nada, nunca me questionou. Por que o senhor vai me questionar agora se Salomão tinha? Eu falei, eu não estou te questionando, irmão. O senhor pode vir com quantas mulheres o senhor quiser. Eu só quero uma coisa, eu não quero ser acusado diante de Deus, que o senhor sempre veio aqui, entregou dízimo, e hoje eu te perguntei, eu não sabia, e o senhor está me dizendo que são suas amantes. E o que o senhor acha? Deus vai receber? Quem está recebendo o seu dízimo é a igreja está recebendo isso, mas a Bíblia diz, por exemplo, Moisés falou com o povo de Israel, não receberás dinheiro de prostituição. Ué, mas ele não está prostituindo para ganhar o dinheiro, mas ele está fazendo. Se a mulher não pode ir lá, por exemplo, uma prostituta ir lá prostituir do que ela vender o corpo dela, pegar o dízimo e trazer na igreja, ela não deve fazer, por que o homem tem o direito de deitar com um e deitar com outro e trazer o dízimo na igreja e o pastor tem que abençoar? Me responda. Eu falei, eu não quero ser acusado diante de Deus, que eu sabia, não te falei nada. E eu quero dizer para o senhor, de hoje em diante, desse exato momento, daqui para frente, inclusive o que o senhor está na mão, eu não recebo mais.
Ele falou, vou procurar outra igreja que receba. Eu falei, fique à vontade. Fique à vontade, o senhor pode fazer o que você quiser. Agora, eu não posso saber o que o senhor está fazendo, inclusive com a sua esposa, dentro da própria casa de Deus, e não lhe falar do que o senhor está fazendo. Se hoje, por exemplo, os pastores tivessem coragem de falar a verdade com o povo, ou eles paravam, ou Deus parava, ou até a igreja, ela mudaria, pegaria outros ares e teria maior credibilidade. Por quê? Porque às vezes eu fecho os meus olhos porque você traz um bom dinheiro. Ou porque você me ajuda em alguma coisa. Enfim, é melhor a gente, por exemplo, não ser igual quem está errado. Não é que nós queremos ser melhor, entenda. Nós queremos ser melhor do que os outros. Não, a gente não tem que fazer a mesma coisa. Cada um, se o cara quiser fazer, que ele faça. Agora, se eu sei que está errado, como que eu vou continuar fechando os meus olhos para não dizer o irmão e para recusar a compactuar com ele no que ele está fazendo? Por quê? Porque na sua Bíblia tem uma coisa muito legal, você pode falar, não tem nada a ver. Tem. Quer ver? Onde é que está, pastor Tony? Levítico capítulo 5. Mostra aí, por favor. Olha o que ele diz aí, ó. Versículo 1. Levítico 5:1. Por que eu fiz isso? E por que você deve fazer? Você não pode fazer a mesma coisa que a pessoa faz. Ele diz assim, ó. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia de quem for testemunha, seja a que viu ou a que soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Então Deus está falando assim, você sabe que está errado e você concorda? Você é farinha do mesmo saco, você está fazendo a mesma coisa. Nós não temos que expulsar ninguém, como eu não expulsei ele da igreja, só disse para ele que eu não receberia mais enquanto ele não tomasse uma atitude de escolher com quem é que ele ficaria e parasse com aquele tipo de vida. Não adiantaria ele trazer nada, porque Deus não fecharia os olhos para aquilo que ele estava fazendo de errado, porque ele, como um frequentador e como um cristão que ele se dizia, mas ele estava vivendo a vida como de um pecador, qualquer ou comum. Tanto é que a Bíblia, por exemplo, o Senhor Jesus diz que quando eu errar, você deve vir e argumentar comigo, e se eu te ouvir, você me ganhou. Se eu não te ouvir, você chame o Bosco e vem junto com o Bosco. Se eu ouvir, maravilha. Se eu não ouvir, você chama o Natália, chama toda a igreja e anuncia para toda a igreja, e eu devo ser considerado como o quê? Como um pecador. Por quê? Porque eu não quis te ouvir. Eu não ouvi você, eu não ouvi ele, eu não ouvi nem a igreja. Então eu sou um pecador, porque o pecador, ele não te escuta, ele não escuta quem vai contigo, ele não escuta a igreja, ele não ouve, ele não dá ouvidos, porque ele segue seu coração obstinado. Ele segue o que ele quer, né? Não sei se alguém já tinha falado com ele, não sei se alguém já tinha dito, mas o dito pelo não dito, eu sabendo, eu teria que falar, porque senão eu sou igual. Não é que eu queira ser diferente de ninguém, não, irmão. Eu só quero fazer o certo. Só isso. Sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Nós só temos que fazer o certo, porque Deus disse para Caim, se você proceder certo, não será aceito. Então faz o certo. Terceira coisa para a gente fechar aqui o salmo primeiro, perdão, que ele diz assim, ó, terceira coisa que ele diz assim, nem se assenta na roda de quem? Dos escarnecedores. Eu vou terminar aqui, mas eu quero te lembrar uma coisa. Quem são os escarnecedores? São as pessoas que zombam do que é santo. Um dia, te dar só um exemplo para você poder entender. Tinha um pastor, lá no Pará, eu era o líder dele. Ele chegou comigo e falou assim, pastor, o senhor já viu um programa que está passando na Rede 'CQC? Não sei nem o que significa isso.
Eu falei, não, não vi não, irmão, porque eu quase não assisto televisão. É muito difícil assistir televisão, até hoje, por exemplo. Às vezes o que eu assisto, às vezes é uma coisa que me interessa, um jogo de futebol, um jogo de vôlei. Mas o Brasil anda perdendo tudo ultimamente, aí nem se anima, né? Aí você anima a ver assim na Olimpíada, a Rebeca ganhar uma mensagem, falar para Deus, aquele negócio. Aí você assiste umas coisas assim, que, né, para você ficar distraído. Às vezes, né, tem um filme legal, né, inofensivo, um filme assim, a gente assiste. Mas esse cara foi e me falou assim, só já assistiu? Eu falei, não. Ele assiste lá, pastor, muito legal. Passou um tempo, pastor, só assistiu, teve, não sei nem que dia que passava, acho que era segunda-feira. Passou, senhor, só assistiu? Ah, eu não vi, irmão, não tive tempo, não estava em casa. Ah, pastor, o senhor tem que assistir. Ele foi falando um dia, me deu aquela curiosidade. Eu vou assistir esse negócio. No dia que eu fui assistir, o cara fez uma brincadeira com o quê? Com pastor e com Bíblia. Ah, irmão, eu desliguei ele na hora, eu vou dar coisa para esse sujeito. Ficar debochando da minha crença, da minha fé, irmão. Não era de mim que ele estava falando, mas de alguém que faz o que eu faço, de um pastor. O dia que você souber a vida de um pastor que serve a Deus, talvez você pare, se é que você ande falando e duvidando, talvez você pare. E nunca coloque todos no mesmo saco, porque não são farinha do mesmo saco, não, tá? Existe verdadeiro e existe falso. Tenha cuidado que às vezes você se esbarrou com falso, mas você não encontrou verdadeiro. Então não tire conclusões precipitadas. Gente que faz deboche. Tem gente que faz deboche, por exemplo, com as pessoas que falam língua estranha dentro da igreja. Até crente, meu irmão. Gente que se diz crente que não acredita em dons espirituais. Pessoas que às vezes vêm, trazem um recado de Deus, dá ali uma profecia. Tem gente que fica falando bobagem, fazendo besteira e zombando. Não, se Deus está usando aquela pessoa para falar. Você não sabe, pelo sim, pelo não, fica calado. Que é melhor do que você se juntar com quem está no lugar errado. Você já viu aquele ditado que diz assim, o fulano estava no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. E o que ele levou? Ou cadeia, ou tiro na testa, ou facada, ou qualquer outra coisa. Ele devia estar lá? Não, mas ele estava. O que está acontecendo com os crentes? Eles deviam estar lá? Não, aquilo não era para eles, mas eles estão. Por que está levando a pancada, o chumbo na cara, a porta na cara? Por quê? Porque está onde não deveria estar. Saia. Eu tinha, por exemplo, eu trabalhava numa empresa que tinha mais de 300 funcionários. Eu trabalhava um turno de 6 até 2 da tarde, 2 até 10 e de 10 às 6 da manhã. Era assim, uma semana outra. Então você encontrava várias pessoas diferentes, mas às vezes pessoas que eram iguais em cada turno que você trabalhava. E quando tinha uma rodinha, você ia para lá para ouvir o que as pessoas estão dizendo. Já viu na praça o cara quando pega a cobra para vender a pomada, ele diz, a cobra está aqui no saco e tal, e ele começa, aí vai juntando aquela galera toda, e todo mundo curioso vai lá para ver o que o cara está vendendo, o que todo mundo está lá. Eu achei interessante, foi uma pegadinha que fizeram, que o cara parou e ficou assim. Aí foi parando todo mundo e foi olhando para cima. Até por último o camarada chegou e falou, o que você está olhando? Ele falou, nada. Quase o povo mata ele, irmão. Que já estava com o pescoço doendo olhando para cima. Quem mandou você parar e ficar olhando? Mas é assim, as pessoas às vezes ficam curiosas, né? E o cara lá da cobra está ali fazendo aquele negócio todo e tal. E o sujeito está lá parado na praça olhando. E assim na empresa também era assim. Estava lá a rodinha, a gente chegava. Aí os caras estão falando, daqui a pouco o que é que saía? Zombaria, com crente, com isso, com aquilo outro, que até porque via a gente, o cara fazia mesmo para te ofender. Aí o que eu fazia? Eu levantava, saía daquele meio, ia para outro lugar. Com o tempo, sabe o que aconteceu? Eles pararam de falar porque eles gostavam quando eu ficava por perto. Ou seja, eu nunca mandei eles calarem a boca, eu nunca mandei eles falarem nada, eu só nunca fiquei sentado onde eles estavam fazendo aquilo. Não precisa ser obrigar as pessoas a calarem a boca. É só não ficar sentado ouvindo elas e zombando e sorrindo com elas também.
né? É simples assim. E aí ele diz, antes de tudo, na realidade, o seu prazer está na lei do Senhor e você medita nela dia e de noite. Então, 3 coisas. A quarta é meditar durante o dia. Pense em Deus. Ore a Deus, lembre das promessas de Deus, anote as pregações que você ouve, tenha elas contigo. No momento que você estiver só durante a noite, quando você voltar para casa, até você pegar no sono, vai ler o que você ouviu na pregação, ao invés de você deixar sua mente vazia, recebendo um monte de palavra negativa, conselho errado. Vai se aconselhar com Jesus, irmão, que é quem se importa com você, que é o seu bem, que é a sua vitória.